E os resultados das eleições deste domingo mostram que o presidente Lula não conseguiu ter influência suficiente para ajudar a eleger aliados. Das 22 cidades que visitou desde o início das convenções partidárias, em julho desse ano, em ao menos 16 localidades, os aliados do PT fracassaram. Dos nomes apoiados pelo petista, somente Eduardo Paes, do PSD, se reelegeu à Prefeitura do Rio. Além disso, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, amigo pessoal de Lula e cotado pelo próprio petista para substituir Gleisi Hoffmann no comando do PT, não conseguiu eleger sua sucessora. Na cidade do interior paulista, a candidata Eliana Ronaim ficou em segundo lugar, atrás de Doutor Lapena, do PL, que venceu no primeiro turno. Adalberto Piotto, seu balanço, Piotto, diante de tudo isso, dessa série de derrotas aí que o PT amargou na noite de ontem, Piotto. Araraquara é o caso clássico de que o prefeito foi reprovado pela pandemia, o que ele fez na pandemia. Não é? Em 2020 chegaram ao poder, 2021, 22, 23... Bom, você tem aqui o final da pandemia, ele não conseguiu eleger. Mas eu vou... Que era a candidata secretária de saúde, esse tem um agravante aqui, né? Mas vamos só voltar à questão das prefeituras. A gente viu dois movimentos no primeiro turno, né? E eu vou voltar àquele movimento do Nicolas e do Gustavo Gaia defendendo que ninguém devia votar em candidatos do PSD. Era um negócio que a mim chamou a atenção. E aí talvez todo mundo aprendeu que o eleitor vota com a cabeça própria. O eleitor é maduro hoje no Brasil. Porque eu fui dar uma olhada nessas prefeituras do PSD. A maior parte do que eu vi bastante, são todas prefeitos e candidatos que pensam como a direita e são conservadores. O eleitor que votou nesse sujeito, votou porque é uma circunstância local. Cidades têm circunstâncias particulares. Ele não vai obedecer ao comando de um deputado desse ou daquele estado, um líder daquele político. Isso aí acabou, isso é coisa de fóssil político, como o Silvio usa a expressão. Aquela imagem que a gente mostrou do Lula num palanque ali improvisado, nas manifestações de greve dos metalúrgicos, isso é do século passado. A presença do Lula não quer dizer nada. Tanto que a gente viu agora que ele não conseguiu eleger nada. E é o presidente da República em exercício, não é um sujeito que tem uma história para contar, ele está fazendo a história dele. E a gente vê que o PSD elegeu, você acha que em Minas, vamos pegar o caso de Minas Gerais, o Bruno Engler é do PL, o Fuad Nome é do PSD. Alguém aqui acha que alguém é próximo do PT? O PL não é. E você acha que o Fuad Nome vai defender as políticas do PT? Não tem a menor chance. Aqui também é a pauta da direita. Quando a gente viu aquele movimento, que é muito perigoso e gerou um problema aqui em São Paulo, com o governador Tarcísio reclamando da postura do Nicolas e do Gustavo Gaia em relação a não votem pessoas do PSD, a maior parte desses eleitores do PSD aqui são contra, por exemplo, o Supremo Federal, do jeito que está trabalhando, das posturas do ministro Alexandre de Moraes. Agora, votaram naquele candidato porque se assemelham, porque acreditam, porque ou reelegeram, enfim. Ou seja, o eleitor demonstrou uma maturidade tanto ao rejeitar o PT e toda aquela tese da prosperidade falsificada, picareta do PT que reinou por muito tempo, que não cola, ninguém acredita que aquilo vai dar certo para as pessoas, como também para falar, espera um pouquinho, eu não vou votar só no seu candidato, tem outros candidatos de direita com outros partidos, às vezes é uma conveniência. Eu sou de cidade pequena, o Augusto pode falar isso, uma vez tinha um prefeito lá que ele falava, me dá um P qualquer coisa. Todo mundo conhecia, ninguém sabia qual era o partido do prefeito, para você ter uma ideia. Votava nele, porque era uma circunstância local. Não estava preocupado com essas questões partidárias, que às vezes, claro, no macro nacional isso tem lá uma certa importância. Quando a gente vê esse movimento, então, do Nicolas e do Gaia, você vê que não deu certo, porque então não poderia votar no Nunes, que é o candidato apoiado pelo Tarcísio aqui, ou, por exemplo, lá em Curitiba, que tem dois candidatos, teoricamente, de direita ali, né? Em que pese o fato da Cristina vir com um partido muito pequeno, são dois candidatos da direita. E eles estão juntamente agora no segundo turno. E com apoio do PSD lá também e tudo mais. Ou seja, o que me chama a atenção nessa eleição, e isso eu confesso me deixa muito feliz, é a maturidade do eleitor. E se tem maturidade do eleitor é porque ele tem maturidade política. E é crescente hoje no país. Ele olha a circunstância, a eleição municipal, Augusto fala isso com muita frequência aqui. O Augusto tem essa experiência de eleição municipal maior do que a minha. Eleição municipal é uma circunstância local. O sujeito pode pertencer ao P que for, né, do partido. Eu estou fazendo aqui uma referência a um prefeito lá da minha cidade. Ele mudou para o partido, era só uma questão de ter a legenda para concorrer. Mas todo mundo sabia quais eram as ideias.
e aquilo vai contar a favor nacionalmente, conta como número de jornal. Mas o pensamento político é exatamente esse. Principalmente, eu vi aqui das cidades do interior de São Paulo aqui, não tem ninguém aliado à esquerda que é do PSD. Embora o Kassab tenha chegado a dizer, no partido da criação do PSD, né, não é um partido nem de centro, nem de direita, nem de esquerda. Que é uma frase assim, quer dizer absolutamente nada, né? Mas a maturidade do eleitor ficou, para mim, muito marcada, porque tem maturidade política crescente hoje no país. Augusto, e o caso de Araraquara, em qual recado que fica a partir daquela derrota histórica, acho que já dá para dizer, do Edinho Silva? Olha, foi a arrogância do Edinho Silva que contribuiu também para a derrota dele. Ele escolheu deliberadamente a mulher acusada de envolvimento, no caso da compra dos respiradores, secretária da Saúde, para mostrar que eu ganho aqui em quaisquer circunstâncias. Foi prefeito por 4 mandatos. Perdeu, pelo que o Piotr dizia agora. O povo está aprendendo a enxergar essas coisas. Aí eu vou dar mais um exemplo que chancela tudo que você disse. O prefeito eleito de Taquaritinga foi eleito pelo MDB. Ele foi prefeito num mandato anterior pelo PT, que o escolheu porque ele tinha saído candidato a deputado estadual, teve uma grande votação, o doutor Fúvio Zupani. Ele tinha uma votação própria. O PT o lançou para a prefeitura, se elegeu, 2 meses depois estava fora do PT. E agora volta por outro partido. O eleitor dessas cidades, ele vê as circunstâncias locais e a oposição que ele tem, a ojeriza mesmo, a determinadas ideias que o PT defendeu agora de maneira muito mais explícita. Essa pauta dos costumes e tal, eles vão aprendendo. Os filhos estão nas escolas, etc, etc. Agora, o PSD, essa jogada contra o PSD, eu também. Me causou espanto e eu não gostei. Por quê? O Kassab conseguiu fazer uma declaração antológica quando criou. O PSD vivia dizendo a ele, mas continua nesta posição. O Kassab não é de direita, nem de esquerda, nem de centro. Foi como ele definiu. Perfeito, ali cabe o que quiser. Mas o sujeito vai votar no homem. Se você pega o PSD e faz uma convenção, você vai ver de tudo. Ele é parecido hoje com o que foi o MDB, o PMDB. Quando você tinha, conforme o Estado, era um grupo. É um conglomerado de chefes políticos regionais ou municipais. Mas é um partido que tem tanta homogeneidade quanto o PL, que foi a turma do PL que começou com essa. Não pode. O PL, por acaso, é homogêneo politicamente, ideologicamente. Falta ao Brasil ainda um partido que represente a esquerda democrática, a direita democrática. E essa é a vencedora. Eu continuo achando que, ao contrário do mundo, né, do resto do mundo, em que partidos políticos, partidos procuram eleitores, aqui são eleitores à procura de um partido que realmente os represente. Para isso, o que precisa? Do programa bem elaborado que nenhum partido de direita tem. O da esquerda já foi rejeitado pelo povo brasileiro, mais uma vez. Essa expressão do Augusto é extremamente feliz. O pensamento que venceu foi o da direita democrática. Embora não se tenha um partido que consiga representar tudo isso. E aí o eleitor... A Ana fala com muita frequência, as pessoas começaram a gostar de política. Ele vai lá e ele reconhece esse pensamento de direita democrática na cidade dele, em qual candidato? É do PSD, esse é do PL, aquele é do MDB, ele sabe e pronto. O eleitor é sábio. Eu me lembro do Mário Covas dizendo assim, olha, você não pode fazer uma coisa em eleição, se divorciar do eleitor. Pode brigar com ele, tem discussões, porque na briga depois todo mundo se entende. Se divorciar é uma separação definitiva. Aí você não tem o voto dele. Se não tem o voto dele, você não se elege. Matéria-prima de eleição é voto.
sem voto não se elege. Claro que agora aqui em São Paulo, o Nunes vai olhar para o eleitor do Marçal. Claro, o eleitor, primeiro que o eleitor é soberano, não depende do Marçal. Né? E vai falar, poxa, tá aqui, esse é o nosso pensamento. E vai se aproximar dentro desse pensamento. E pronto, como foi defendendo no primeiro turno, né?